Ela disse, é só uma dança, relaxa, enquanto rebolava no ex no casamento da irmã dela. Então eu fui embora antes da sobremesa. Agora o ex dela bloqueou, a família está envergonhada, e ela está implorando para eu conversar. Sempre achei que Raquel me amava, agora vejo o tamanho da minha ingenuidade. A gente se conheceu na festa de aniversário de um amigo há 2 anos, e desde o começo tudo fluiu naturalmente. Ela era engraçada, confiante, tinha aquele brilho que iluminava qualquer lugar em que entrasse. Eu sou mais quieto, do tipo que escuta mais do que fala. Ela dizia que gostava disso em mim, que eu a equilibrava. Mas em algum momento, esse equilíbrio começou a parecer um peso só de um lado. Raquel trabalhava com organização de eventos, então os fins de semana dela eram sempre cheios, festas, casamentos, eventos corporativos. Eu não me importava. Confiava nela. Sempre que ela mandava mensagem dizendo que ia ficar até tarde com clientes ou colegas de trabalho, eu só respondia, se diverte e se cuida. Nunca quis ser um namorado inseguro. Mas depois que o ex dela, Dylan, voltou a aparecer na vida dela, eu comecei a perceber que algo estava mudando. Ele era um ex do colégio, alguém com quem ela não falava há anos, ou pelo menos era o que ela me dizia. Aí, do nada, uma noite ela solta. Quer adivinhar com quem eu esbarrei no café hoje? O Dylan. E olha, ele nem é tão ruim quanto eu lembrava. No começo, não dei importância. As pessoas mudam, velhos conhecidos se reencontram, tudo bem. Mas aí ele começou a aparecer nos stories dela. Fotos em grupo, eventos de trabalho, encontros aleatórios. Da primeira vez que toquei no assunto, ela revirou os olhos e disse. Você tá exagerando. A gente é só amigo. Eu deixei pra lá. Não queria parecer o namorado ciumento. Mas era difícil ignorar a mudança. Ela ficou mais fria, menos carinhosa, mais sarcástica. Quando eu perguntava como tinha sido o dia dela, ela suspirava e dizia. Foi normal. Você não precisa perguntar isso toda hora. Se eu mandava uma mensagem fofa, ela deixava no vácuo, e depois dizia. Desculpa, tava ocupada. No início, achei que fosse só estresse. O casamento da irmã dela estava chegando, e ela estava envolvida em cada detalhe. Tentei ser o cara prestativo, ajudei com tarefas de última hora, cobri algumas despesas quando o buffet passou do orçamento. Raquel disse que isso significava muito pra ela, e os pais dela também pareciam gostar de mim. Eles diziam que eu era o equilíbrio que a Raquel precisava. Acho que parte deles sabia que ela podia ser um pouco irresponsável às vezes. Na semana antes do casamento, estávamos jantando na casa dos pais dela quando a irmã comentou que o Dylan tinha sido convidado. Raquel só deu de ombros. Ele é amigo do noivo. Não é nada demais. A mãe dela lançou aquele olhar de reprovação, mas Raquel ignorou. Ah, o Ita não vai ficar estranho com isso. Ele é seguro de si. Eu apenas sorri, mas por dentro algo me incomodou. Não era raiva, era desconforto. Existe um tipo de tensão que não vem do ciúme, mas do sentimento de estar sendo desrespeitado aos poucos, de maneira silenciosa. E eu vinha sentindo isso há meses. 2 dias antes do casamento, Raquel me mandou mensagem tarde da noite. Só pra avisar, o Dylan pode aparecer com um acompanhante, então não faz nada esquisito. Fiquei encarando aquela mensagem por um tempo. Não era um tudo bem pra você, ou só pra te deixar ciente. Era não faz nada esquisito. Respondi apenas, anotado. Ela mandou um emoji de joinha e não falou mais comigo até amanhã do casamento. Ainda assim, decidi manter a calma. Era o grande dia da irmã dela, e eu não ia estragar nada. Eu queria estar lá pela família dela, pelas pessoas que me tratavam bem, mesmo quando ela não fazia o mesmo. Quando cheguei ao local, Raquel estava deslumbrante no vestido de dama de honra. Por um momento, quase esqueci a tensão. Ela veio até mim, me deu um beijo no rosto e disse. Tenta sorrir hoje, tá? Minha família adora quando você finge ser sociável. Finge. Ri, mas aquela palavra ficou martelando na minha cabeça o resto da tarde. Durante a cerimônia, sentei ao lado dos pais dela. Eles cochichavam sobre o quanto estavam orgulhosos das filhas, de como tudo estava lindo. Raquel cruzou o olhar comigo lá no altar e sorriu, como se nada estivesse errado. E eu acreditei. Ou talvez só quisesse acreditar. Mas aquela sensação de calma não durou muito. A cerimônia foi linda, e por um tempo, tudo pareceu quase normal. As pessoas riam, a banda tocava, e todos pareciam realmente felizes. Tentei parar de pensar demais. Disse a mim mesmo que a Raquel só estava sendo ela mesma, sociável, animada, o centro das atenções. O jantar correu bem. Conversei com o pai dela sobre trabalho, brindei com alguns primos e tentei aproveitar o momento. Raquel circulava entre as mesas, verificando os convidados, ajudando a noiva. De vez em quando, passava por mim, tocava meu ombro, sorria e sumia de novo. Então começou a recepção. O DJ apagou as luzes, e os casais começaram a encher a pista de dança. Os recém-casados abriram com a primeira dança, seguidos pela típica sequência de músicas animadas. Raquel foi direto para a pista de dança, puxando a irmã e as damas de honra para um círculo, rindo como se não tivesse uma preocupação no mundo. Eu fiquei sentado com os pais dela, bebendo e observando tudo acontecer. Foi então que eu ouvi Dylan. Ele entrou como se o lugar fosse dele, mangas da camisa dobradas, gravata afrouxada, e aquele sorriso arrogante que dá vontade de apagar do rosto de alguém. Cumprimentou algumas pessoas, abraçou o noivo e, em pouco tempo, também estava na pista de dança. Raquel notou imediatamente. O sorriso dela mudou. Nada muito óbvio, mas o suficiente para perceber que aquele sorriso tinha outro significado. Eles começaram a conversar. No início, tentei me convencer de que era algo inofensivo. Estavam rindo, conversando, a poucos passos de distância. Mas quando o DJ trocou para uma música lenta e provocante, tudo mudou. Dylan colocou a mão na cintura dela. Ela hesitou por meio segundo, olhou ao redor, disse algo que não conseguia ouvir, e de repente eles estavam dançando. Não era aquela dança desajeitada de casamento, de um lado para o outro. Era rebolando. As mãos dele estavam nos quadris dela, o corpo dela encostado no peito dele, o cabelo dela roçando no maxilar dele. Os pais dela também perceberam. O rosto da mãe dela desabou. O pai dela murmurou, Jesus Cristo, baixinho. Eu congelei. Meu peito ficou oco, como se tivessem arrancado o ar da sala.
Raquel olhou por cima do ombro, no meio da dança, e cruzou o olhar comigo. E em vez de parar, ela sorriu de canto. Sim, sorriu. O pai dela cochichou. Você tá bem, filho? Eu apenas assenti devagar, me levantei e caminhei até o bar. Eu precisava de ar. Ou talvez só precisasse parar de me sentir um idiota no meio de um salão cheio de gente fingindo não ver o que estava acontecendo. Enquanto eu passava, ouvi Raquel me chamando. Ethan, qual é? É só uma dança. Relaxa. Só uma dança. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Eu deixei o copo no balcão e olhei para trás. Ela ainda estava lá, com as mãos nos ombros do Dylan, os dois rindo como se nada tivesse acontecido. A mãe dela tentou intervir, mas eu não esperei para ver o desfecho. Passei direto pelo buffet, saí pela porta e fui embora. Não gritei, não fiz escândalo. Nem mandei mensagem. Apenas fui até o carro, entrei e dirigi para casa. Quando estacionei na garagem, o celular já estava piscando com mensagens. Raquel, onde você foi? Raquel, você tá sendo dramático. Raquel, foi literalmente uma dança. Todo mundo viu. Para de ser estranho. Essa última me fez rir. Aquele tipo de riso amargo e silencioso, de quem finalmente percebe que acabou. Desliguei o celular, deixei virado para baixo no balcão e fiquei sentado em silêncio por um bom tempo. No dia seguinte, não apareci no brunch. Não respondi nenhuma mensagem. Nem precisava. Quando ela voltou para casa à noite, o código da fechadura já tinha sido trocado, e as coisas dela estavam em caixas, ao lado da porta. Na manhã seguinte, acordei com 30 chamadas perdidas e uma enxurrada de mensagens. Algumas eram dela, outras da mãe dela, e, para minha surpresa, algumas da irmã, pedindo desculpas pelo que aconteceu. Parece que a história já tinha se espalhado pela família. As mensagens da Raquel começaram defensivas. Você realmente foi embora por causa disso. Todo mundo acha que você exagerou. Dylan não significa nada. Foi só diversão. Depois, começaram a soar desesperadas. Podemos conversar? Por favor, eu passo aí. Você me humilhou saindo daquele jeito. Precisamos resolver isso antes que as pessoas comecem a comentar. E então veio a raiva. Uau, você vai mesmo me ignorar. Você também não é inocente. Tá frio comigo há semanas. Não se faz de perfeito. Essa última me fez rir de novo. É sempre o mesmo roteiro, minimizar o que fez, jogar a culpa no outro e reescrever a história. Por volta do meio-dia, a mãe dela ligou. Ethan, querido, a Raquel está muito abalada. Ela disse que houve um mal-entendido. Respirei fundo. Não houve mal-entendido, senhora. Eu só não quero estar com alguém que rebola no ex no meio de um casamento. Houve uma pausa. Depois, ela suspirou. Eu disse pra ela que foi desrespeitoso. Ela simplesmente não entende. Respondi baixinho. Eu percebi. Desliguei pouco depois. Não havia nada para discutir. Naquela tarde, Raquel apareceu na minha casa. Não abri a porta, mas a observei pela janela. Cabelo bagunçado, óculos escuros, claramente de ressaca. Ela chamou pela porta. Ethan, a gente pode conversar? Você tá fazendo isso parecer maior do que é. Fiquei em silêncio. Você tá mesmo me ignorando como uma criança? Foi uma dança idiota. Todo mundo tava bêbado. Tá agindo como se eu tivesse dormido com ele na pista de dança. A voz dela falhou no final, como se soubesse que tinha perdido o controle da narrativa. Depois de uns 10 minutos gritando, ela desistiu e foi embora. 2 dias depois, postou um textão vago no Instagram. Aquele tipo de desabafo do estilo algumas pessoas não aguentam ver uma mulher forte se divertindo. Eu não dei atenção, mas logo amigos em comum começaram a me mandar mensagens. Cara, o que aconteceu? A Raquel tá dizendo que você surtou e saiu no meio da festa. Então, contei a verdade pra todos, calmamente, sem drama e sem rodeios. Ela dançou com o ex na frente da família inteira e me mandou relaxar. Só isso. E isso já foi o suficiente. As pessoas conectaram os pontos sozinhas. Na semana seguinte, o tom das mensagens dela começou a mudar de novo. Ethan, eu sinto sua falta. Ethan, a gente pode superar isso. Você sabe que somos bons juntos. Ethan, por favor, fala comigo. Eu posso explicar. Explicar o que, exatamente? Eu já tinha visto tudo o que precisava ver. Na segunda semana, as mensagens começaram a mudar de tom, da tristeza pro rancor. Então é isso mesmo? Acabou. Eu não te traí, Ethan. Deus, você é patético. Você vai se arrepender. Ninguém vai te amar como eu te amei. Essa última me fez rir. É o tipo de coisa que a pessoa diz quando não está acostumada a perder o controle. Eu não respondi nenhuma delas. Nenhuma. Um mês depois, ouvi de uma das primas dela o que tinha acontecido. Aparentemente, Dylan, o cara com quem ela rebolou na pista, começou a sair com outra logo depois do casamento. Diziam que ele contou pros amigos que Raquel tinha se jogado pra cima dele naquela noite e que ele só foi educado. Raquel não reagiu bem. A prima contou que ela estava bebendo muito, discutindo com os pais e até brigou com a irmã, dizendo que a tinha arruinado a vida dela. Eu não senti pena. Nem raiva. Nada. O silêncio que dei a ela foi mais alto do que qualquer discussão poderia ter sido. Algumas semanas depois, o incidente do casamento começou a sair das conversas. Pelo menos pra mim. Voltei pro trabalho, me dediquei à academia, comecei a me sentir humano de novo. Mas Raquel não teve a mesma sorte. O vídeo completo do casamento foi postado no Facebook. E lá pelos 30 minutos, dava pra ver claramente Raquel rebolando em Dylan, enquanto os pais dela apareciam ao fundo, com expressões de puro constrangimento. As pessoas começaram a compartilhar o clipe, comentar, rir. Virou piada dentro da família. Diziam que, quando tocava uma música lenta em algum casamento, alguém sempre soltava. Cuidado pra não dar uma de Raquel. Ela odiava isso. Eu nem teria sabido se uma amiga em comum, Megan, não tivesse me contado. A gente se encontrou pra tomar um café, e ela disse. Ela tá péssima, Ethan. A família quase não convida ela pra nada. A mãe dela disse que se sente envergonhada. Eu apenas assenti. Isso é complicado.
Não falei com sarcasmo, só, de forma neutra, como quem comenta o tempo. Ela ainda fala de você, Mega acrescentou. Disse que acha que você vai voltar quando esfriar a cabeça. Eu sorri. Ela pode esperar sentada. Um mês depois, Raquel me mandou mensagem de novo. Ethan, tenho pensado muito ultimamente. Eu sei que te magoei, mas a gente tinha algo real. Podemos nos encontrar? Só para conversar. Sem pressão. Deixei no visualizado. Alguns dias depois. Ethan, comecei a fazer terapia. Tô me trabalhando. Você ficaria orgulhoso. Ainda assim, nada de resposta. Então veio o áudio, e dava para perceber que ela tinha bebido. A voz trêmula, meio triste, meio irritada. Você acha que é tão perfeito assim, Ethan? Acha que ir embora te faz melhor que eu? Você me amou um dia. Isso não significa nada para você agora. Não respondi. No dia seguinte, ela apareceu no meu trabalho. Eu estava no balcão quando a vi do outro lado da porta de vidro, óculos escuros, café na mão, tentando parecer casual. Saí antes que ela pudesse entrar. Raquel, falei calmo, mantendo o tom neutro. Você não devia estar aqui. Ela franziu a testa. Eu só queria conversar. A gente não pode terminar assim. Já faz meses. Não tem mais nada para terminar, respondi simplesmente. A voz dela subiu. Você não pode ainda estar com raiva daquela dança idiota. Dei um sorriso cansado. Com raiva? Não. Eu só parei de me importar. Aquilo a atingiu. Ela piscou algumas vezes, sem saber o que dizer. Eu errei, tá bom? Eu tava bêbada, não pensei. Mas você simplesmente sumiu, Ethan. Nem me deixou explicar. Você explicou sim, eu disse. Você me disse para relaxar. Ela abriu a boca, mas não saiu som. Ficou ali, com o maxilar travado, depois olhou para baixo. Todo mundo me odeia agora, murmurou. Minha mãe mal fala comigo. O Dylan tá com uma garota da academia dele. Parece que perdi tudo de uma vez. Fiquei em silêncio. Ela levantou o olhar, os olhos marejados. Você me amava. Isso não significa nada? Respirei fundo. Significava. Mas o amor não sobrevive ao desrespeito. E quando isso acaba, não sobra nada para consertar. Ela ficou parada por alguns segundos, esperando eu amolecer. Mas eu não amoleci. Ela riu nervosa. Uau. Então é isso. Você simplesmente não liga mais. Não. Não ligo mais. Ela piscou rápido, mordeu o lábio, tentando segurar as lágrimas. Você é frio, Ethan. Talvez, respondi. Ou talvez eu só tenha aprendido a combinar com a sua temperatura. Ela bufou, balançou a cabeça e foi embora sem dizer mais nada. Eu fiquei ali, observando ela se afastar, não com raiva, nem com satisfação, apenas com uma sensação silenciosa de paz. Foi a última vez que a vi pessoalmente. 6 meses depois, eu quase já tinha esquecido que Raquel existia. A vida tinha voltado ao normal, calma e boa. Fui promovido no trabalho, comecei a treinar para uma maratona e passei a aproveitar os fins de semana com pessoas que realmente respeitavam o meu tempo. Meu apartamento parecia maior agora. Mais limpo, mais tranquilo. Numa sexta-feira à noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, sou eu. A gente pode conversar, por favor. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos, tentando entender quem era, até perceber. Eu tinha apagado o número dela meses atrás. 1 minuto depois, chegou outra mensagem. Vi o story seu e da Mega. Você parece feliz. Fico feliz por isso. Só queria que as coisas tivessem sido diferentes. Sinto sua falta, Ethan. De verdade. Por um momento, pensei em ignorar. Mas uma parte de mim queria ver qual versão da realidade ela estava contando para si mesma dessa vez. Respondi. O que você quer, Raquel? Ela respondeu quase na hora. Só um encerramento. Passei por muita coisa desde o casamento. Perdi amigos, minha família ainda é fria comigo, e o Dylan se mostrou um completo idiota. Acho que só queria pedir desculpas. Não percebi o que eu tinha até perder. Você sempre foi bom pra mim. Talvez bom demais. Encostei no sofá, lendo as mensagens. As mesmas palavras que todo mundo usa quando o mundo finalmente para de passar a mão na cabeça. Antes que eu pudesse digitar qualquer coisa, chegou mais uma. Eu sei que você provavelmente me odeia, mas talvez a gente pudesse tomar um café, só pra colocar o papo em dia. Respondi devagar. Não precisa. Eu já tenho meu encerramento. Logo veio a próxima. Você realmente não se importa mais, né? Depois de tudo, depois da gente, você simplesmente seguiu em frente como se eu nunca tivesse importado. Demorei um pouco, e então enviei minha última mensagem. Você importou. Só que não importa mais. Ela ficou um tempo sem responder. Depois veio. Uau. Acho que mereci isso. Espero que ela te trate melhor do que eu tratei. Tem alguém, não tem? Sorri olhando para a tela. Não porque tivesse alguém. Mas porque percebi que não precisava preencher o vazio que ela deixou. Havia paz. E isso era o suficiente. E foi isso. Sem mais mensagens, sem drama, só silêncio. Alguns meses depois, encontrei a Megan de novo para um café. Ela comentou que Raquel tinha voltado a morar com os pais. Largado o emprego. E estava tentando se encontrar. Parece que o pai ainda se recusa a falar sobre o casamento. O cunhado baniu Dylan de todos os eventos da família. E toda vez que alguém faz piada dizendo não vai dar uma de Raquel, ela sai da sala chorando. Megan perguntou se eu já pensei em procurá-la. Eu só balancei a cabeça. Não odeio ela. Só parei de tentar entender. Megan sorriu. Você tá melhor do que qualquer um esperava. Dei de ombros. Só cansei de dar espaço pro caos. No caminho de volta para casa naquela noite, passei em frente a um restaurante onde acontecia uma recepção de casamento. A música tocava, os casais dançavam, as pessoas riam. Por um instante, pensei naquela noite. As luzes, a música. A voz dela me dizendo para relaxar. E então o pensamento se dissipou como fumaça.
Essa é a diferença entre o antes e o agora. Ela queria atenção. Eu queria paz. E a paz venceu.